aqui. Eu não tinha me dado conta disso até nesse instante agora da aula. Dei outra aula para outra turma, mas não prestei atenção nisso. Hoje as audiências são públicas, mas ninguém participa. Né? Eu tenho feito em média 6 a 7 audiências por semana, e em nenhuma delas a gente se depara com nenhum estranho. Né? Há mais de um ano, nenhum estranho participa das audiências. Então tem uma questão que o judiciário precisa rever. Né? Mas hoje, né, o que vale dizer, né, o que vale enquanto pressuposto é que as audiências são públicas. É claro que algumas não são públicas, como é o caso das ações, são três, se quiser anotar, área de família, a área de família não é pública, a juízo arbitral, em que foi pactuado sigilo, não é público, e quando houver um interesse público envolvido, o juiz pode decretar segredo de justiça. Ok? Bom, mas no segredo de justiça, o segredo é apenas para as pessoas externas, mas ainda podem, né, o advogado e as partes, ter acesso a todo o processo e poder acompanhar. A lei fala uma coisa interessante aqui, né? Limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente aos advogados. Então, tem processos que só os advogados podem participar. Gabriela, quer que eu repita? Gabriela, são as hipóteses. Processo da área de família, juízo arbitral em que foi pactuado sigilo, e onde há interesse público. Nesses casos, há o segredo de justiça. E a lei coloca aqui que tem situações que só os advogados podem participar do processo, ou melhor, não é que eles podem, eles estão garantido a eles esse direito. É o que acontece, por exemplo, muito na área penal, quando há um crime, e aí você vai ter o depoimento de uma testemunha, o reconhecimento de um dos, vamos dizer assim, réus. É possível, então, que essa testemunha fale sem a presença do réu, apenas com a presença do próprio advogado. Isso é uma das questões que a lei vai assegurar para dar tranquilidade a essa testemunha. Perfeito? Mas, como regra, o processo civil, então, entendam, ele é público. Perfeito? Além de ser público, é um processo ainda que é garantido a fundamentação de todas as decisões judiciais, tá? Isso é uma outra, era para ter grifado, eu risquei. Isso é uma garantia que é dado a todas as pessoas, que é a fundamentação de todas as decisões. Para quê? Para que a gente possa ter conhecimento dos motivos que levaram o juiz a dar aquela decisão. Né? Então, isso é uma outra garantia que é dada ao cidadão para que ele tenha, então, acesso a tudo aquilo que foi, o que o juiz se pautou para chegar àquele resultado daquele processo. Vejam que tudo isso, pessoal, são garantias que o Estado vai dando ao cidadão para que o processo possa ser uma coisa mais transparente, né? Tem que ter transparência nesse nosso processo. Essa regra da Constituição é transcrita lá para o Código de Processo Civil, lá no artigo 11, ó, que é do CPC, então aqui é da Constituição Federal, e aqui é do Código de Processo Civil, então o artigo 11 do CPC, ele é basicamente o mesmo teor da Constituição, né? Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Observe, então, que o Código simplesmente transcreveu aquilo que está, né? Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença das partes, seus advogados, dos defensores públicos ou do Ministério Público. Então, na verdade, né, o Código simplesmente reproduziu os dispositivos da Constituição Federal. Perfeito? Mais uma vez, focando e encerrando, então, a publicidade, então, é fundamental para o processo. Além da publicidade, além da fundamentação, tem outro princípio que é, sim, muito importante para a nossa estrutura processual. Né? Todos os princípios são importantes, mas esse aqui ele chama mais atenção, que é o princípio da igualdade,
também dito princípio da isonomia, né? Olha que interessante que diz a Constituição Federal, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, propriedade nos seguintes termos. Então, a Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei, mesmo estrangeiro residente no país. Então, veja como que o Brasil coloca as pessoas, né, o valor que ele dá ao ser humano enquanto pessoa. Ele assegura, né, categoriza que todos são iguais perante a lei. É claro que daqui a pouquinho nós vamos ver que existe alguma variável nisso, né, no final desse princípio aqui faço o fechamento, mas formalmente, eu acho que essa é a melhor palavra, todos nós somos iguais. A Constituição foi até mais longe, né, embora que já tenha, né, eu sempre gosto de chamar a atenção que o começo do artigo diz que todos são iguais. Mas para que não houvesse dúvida, olha o que a Constituinte fez. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Dá a impressão que é uma redundância, né? Se todo mundo é igual, para que dizer que homem e mulher são iguais? Não se esqueçam do momento histórico. Essa Constituição ela foi escrita em 1988. E em 1988 estava em vigor o antigo Código Civil, que eu de fato me esqueci o ano desse código. Me esqueci, acho que é 1913, 1915, do começo do século. Né? Eu me lembro que o Código Comercial era de 1800. Então, o Código Civil deve ser de 1900 e pouquinho, ali, comecinho do século. Olha que interessante isso, né? Um código que tinha quase, vamos dizer assim, praticamente 100 anos, quando vem a nova Constituição ali. E na Constituição, nesse código anterior, tinha uma série de regras que inferiorizava a mulher. No passado recente do Brasil, a mulher, para comprar crédito, tinha que ter autorização do marido. Então, vejam, hoje tem cartão de crédito. Antes tinha que ter uma autorização do marido para comprar no barzinho, na venda, né? Para comprar na venda, tinha que ter autorização do marido. Então, e não é só isso, né? A gente fala que todo mundo é igual ainda hoje, mas a gente sabe que na prática ainda há muita, né? É só, se nós fôssemos fazer uma enquete aqui agora para perguntar quanto dos homens, quanto dos meninos que estão aqui nessa sala que ajuda a lavar a louça, que ajuda a arrumar uma cama, né? Então, assim, é uma coisa... 1916, Eduardo, isso aí mesmo, 1916. Então, assim, vejam que há uma diferença. Então, a lei, ela foi muito rica, a Constituição foi muito rica ao reafirmar essa igualdade, ok? É claro que essa igualdade, insisto mais uma vez, é uma igualdade formal. A gente sabe que tem diferença. Por exemplo, a mulher, ela é gestante, então, enquanto gestante, ela vai ter uma vaga especial, ela tem preferência na fila, né? Isso é justo? É justo a mulher ter uma vaga especial e você não ter? É justo um deficiente ter uma vaga especial? O idoso, né? Muita gente fala, o idoso, para que vaga especial para o idoso? Ele tem todo o tempo do mundo para arrumar um carro, lugar para estacionar o carro. Para que preferência em fila? Ele tem todo o tempo do mundo. Não é bem assim. Né? Lembra lá dos princípios informativos, qual que era a vontade política da sociedade? A vontade política da sociedade é proteger essas pessoas. Então, mais uma vez, a vontade da Constituição é que todo mundo seja igual e colocou a mulher numa condição de igualdade mesmo, ressaltou essa igualdade. Acontece que nós temos algumas figuras jurídicas que precisam de um tratamento diferenciado. Todo mundo é igual, mas alguns vão ter um tratamento diferenciado. Olha o que diz o artigo 180 do Código de Processo. O Ministério Público gozará do prazo em dobro para manifestar-se nos autos e terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do artigo 183. Então, olha só, se eu hoje for processado, eu terei um prazo de 15 dias para me defender, para procurar um advogado, para o meu advogado fazer a minha defesa. Por sua vez, o Ministério Público ele tem um prazo de 30 dias, né? Que bendita igualdade é essa? Que todo mundo é igual, né? Acabei de ler a Constituição, que é a lei maior do país,
e vem lá o Código de Processo Civil no 180 e fala que não é bem assim, fala que o Ministério Público tem uma condição diferente. Agora, eu pergunto a vocês, 15 dias, são 15 dias úteis, né? Hoje, Célia, quando a gente fala em prazo, falamos em dias úteis, ok? Antigamente eram dias corridos, mas o novo código trouxe em dias úteis. Vamos ter prazos que não mas aí eu vou destacar mais à frente. Então, são 15 dias úteis. E que é dia pra caramba. Se você for contar 15 dias úteis, dá mais de 20 dias aí para a gente poder fazer. Por sua vez, o Ministério Público tem 30 dias úteis também para fazer. Então, esses 30 dias, eu não fiz as contas, não tive a curiosidade de fazer a conta, mas eu estou olhando aqui um calendário à minha frente. Eu tenho 8 sábados e domingos, né? São 4 e 4, 8. Então, eu teria pelo menos 38 dias nessa folhinha que eu estou vendo aqui. Pelo menos 38. Mas, assim, o que importa para nós, vamos pegar são os prazos referenciais. 15 e 30. Né? Eu sou igual ao Ministério Público? Eu tenho o mesmo direito? É claro que não. A minha condição é diferente. Quantos processos eu, Paulo André, tenho na vida toda? A vida toda. Vamos pegar até hoje, eu me envolvi, vamos ver, um processo, um de divórcio, meu divórcio, 2 processos de uma pessoa, quando eu estava no poder público, que tentou me agredir na sala, processei ela, 2. E uma representação também, quando eu estava na secretaria, que depois foi arquivado, o juiz se equivocou na decisão. Então, 3 processos a vida inteira, né? E quantos processos o Ministério Público tem no dia? Por dia para julgar. Então, é claro que a condição do cidadão é diferente do Ministério Público. Então, isso me traz a seguinte informação. Eu tenho 2 tipos de igualdade, pessoal. Uma é igualdade formal e a outra é igualdade substancial. A igualdade formal é aquela que está lá no artigo 5º, né? Todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo é igual. E qual é a igualdade substancial? É aquela que trata, aquela que dá uma condição diferenciada. Vamos explicar isso? Anota assim, ó. A igualdade substancial encontra previsão legal. A igualdade substancial encontra previsão legal de forma a permitir determinadas prerrogativas processuais. Prerrogativas processuais, vírgula. Como por exemplo, 180. Poderia repetir, professor, por favor? Igualzinho vai ser difícil, mas vamos lá. Igualdade substancial é aquela prevista em lei que busca garantir determinadas prerrogativas processuais. Obrigado. Como, por exemplo, 180. Prestem atenção que eu usei com muito cuidado a palavra prerrogativa ao invés de privilégio, tá? A lei não permite privilégios, ela permite prerrogativas. Então, o Ministério Público ele tem a prerrogativa para poder ter 30 dias. Deixa eu dizer de forma diferente, ó, a igualdade substancial de fato iguala a todos. A igualdade substancial é a verdadeira igualdade. A igualdade substancial, de fato, iguala a todos. Por que iguala a todos? A condição do Ministério Público é diferente da minha. Logo, para nos igualar, temos que dar um prazo diferente. Lembrei do idoso, estava esquecendo do idoso. O idoso não tem um privilégio, não tem uma prerrogativa processual de o processo andar mais rápido para ele. Para quê? Para poder nos igualar, poder colocar ali a Rafaela Cavec igualzinho uma senhorinha de 80 anos de idade. Né? Tá? Então, estamos nivelando essas pessoas. Perfeito? Então, no dia de hoje, eu comecei trazendo para vocês 2 coisas muito importantes. 3, na verdade.
publicidade, fundamentação e igualdade. São três princípios basilares do processo civil: fundamentação, publicidade e igualdade. Perfeito? Importante esses três. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu vou trocar o slide aqui, enquanto Professor, isso. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, se manifeste. Pode falar, quem está falando? é a Gabriela. Diga, Gabriela. Na igualdade formal, é o artigo 5º da Constituição Federal? Isso. Por que ele é formal? Porque ele nivela. Todo mundo é igual. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Algumas pessoas precisam de um tratamento diferenciado para que as coisas realmente, para que todos possam realmente ser iguais. Ok? Ah, tá. E na substancial são todos iguais, né? A substancial, ela permite vamos dizer assim, a igualdade substancial permite um tratamento diferenciado para poder nivelar as pessoas. Traz todo mundo para a verdadeira igualdade. Obrigada. O Eduardo, um exemplo na qual podemos citar sobre essas prerrogativas é o próprio processo do Lula, o qual ele teve adiantamento por ser mais de 60. Eduardo, essa regra do processo civil, de verdade, eu não acredito que tenha a mesma no Código de Processo Penal, tá? Eu acredito que não tenha lá. O que nós temos para os dois casos é a razoável duração do processo. Eu não posso te afirmar com segurança se é por conta da idade dele esse adiantamento processual. Não vou te responder porque eu não tenho segurança. De fato, eu não sei, tá? Samuel coloca aqui, se o mesmo que tratar os desiguais de forma desigual. Se quiser anotar, coloca assim também, ó. Igualdade substancial. Anota que é legal essa frase, estava me esquecendo dela. Igualdade substancial é igualar os desiguais, vírgula, na medida de suas desigualdades. Certamente vocês vão achar essa frase aí pelos livros de processo civil. Igualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Cuidado, tá? Igualdade substancial não é tratar cada um de um jeito, não. Lembra do que eu falei no comecinho lá? A lei é o nosso norte. Só a lei pode trazer para nós essa igualdade substancial. Se não tiver previsto na lei, aí é favoritismo, e aí não pode. Beleza? Vamos lá? Bom, aqui há um erro numérico, né, que seria aula 5, mas eu coloquei 6 aqui, então prevalece a numeração. Alguém me perguntou aí, acho que no grupo, enfim, alguém me perguntou, eu já esclareci isso aí, ok? O item 6, esse item 6 e 7 é o do livro, são os capítulos do livro lá do Humberto. O 6 é bem rapidinho, a gente já até falou bastante dele, e depois a gente vai falar de jurisdição. Então vamos relembrar aqui a aplicação das normas. A gente já tratou disso, eu só vou reforçar. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, salvo disposição específica em tratados, convenções e acordos internacionais que o Brasil seja parte, né? Quando eu coloquei isso aqui, eu quis chamar a atenção de vocês para isso, ó. O Código de Processo Civil, ele não é uma lei estanque, não é a única lei. Nós vamos precisar, na verdade, utilizar de outras leis para poder fazer a coisa acontecer. Tem aí uma situação, provas. Então, o Código Civil, ele também disciplina provas, assim como o Código de Processo Civil também disciplina provas. Então, quando eu vou estudar as matérias, quando eu vou fazer um processo, eu tenho que me ater às diversas legislações pertinentes ao caso. Não adianta eu só abrir o Código de Processo que vai resolver todos os meus problemas. Não é verdade. E eu preciso estar atento também ao que diz, né, as demais legislações. Perfeito? No que diz respeito à norma processual, é importante que vocês conheçam a competência legislativa.
né? Quem é que tem competência legislativa? Quem é que pode legislar sobre processo? Quando a gente fala de processo, só a União pode legislar sobre o processo. Apenas a União é que tem essa prerrogativa. Ela está lá no artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União. Então, aqui no artigo 22, ele traz uma série de direitos, uma série de direitos que somente a União pode legislar. Acredito que o professor de constitucional já tratou com vocês, mas eu quero chamar a atenção para o privativamente. Então, só a União pode legislar sobre direito civil, comercial, penal e sobre direito processual. E vejam que aqui está processual lato sensu. Processual civil, penal, trabalhista, somente a União é que pode legislar. E nós já vimos em aulas passadas, acho que na última aula, que nós temos dois tipos de processo civil apenas. Um é o processo de conhecimento, que visa conhecer, que visa saber, que é o nosso objeto atual de estudo. E eu tenho o processo de execução, que é aquele baseado num título executivo extrajudicial, lembra? O cheque, a nota promissória, duplicato, o contrato com duas testemunhas. Na aula alguém falou da monitória, é parecido, mas é diferente, a monitória seria uma outra questão que eu não vou tratar agora com vocês, ok? Então, só a Constituição pode legislar sobre processo. Processo, a gente viu o conceito, né? É o método, é a forma de exteriorizar a ação. Só que o que acontece? Nós ainda temos uma figura, está lá no artigo 24, ó, compete à União e aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, simultaneamente, ao mesmo tempo, correm juntos, concorrem, sobre procedimentos em matéria processual. Então, enquanto o processo é a ideia do conhecimento e da execução, atenção, isso é um conceito novo, ó. Procedimento é a forma de fazer. Procedimento é a forma de fazer. É como se o procedimento fosse a receita do bolo. Então, os estados podem legislar sobre formas de fazer. Vou dar um exemplo, está aqui no quadro, está aqui no slide, ó. Cadê aqui a minha caneta? Slide, ó. Quando você vem, ó, CODJ. O que é o CODJ? CODJ é o Código de Organização e Divisão Judiciária. Código de Organização e Divisão Judiciária. O que é isso, pessoal? É como o Estado está organizado. Por exemplo, Maringá. Maringá, eu sei que Maringá tem 7 varas cíveis. Por que Maringá tem 7 varas cíveis? Porque esse CODJ fala para mim que Maringá tem 7 varas cíveis. É esse código que vai organizar o sistema jurisdicional de cada estado. Então, cada estado tem a sua própria organização. Se você pegar São Paulo, por exemplo, eles têm umas questões de fóruns ou foros regionais. Então, na cidade de São Paulo, você tem 2, 3 fóruns. Maringá só tem um fórum, só tem um prédio do fórum. Né? Quer ver que interessante uma coisa para vocês? Curiosidade, talvez, né? Se a tua cidade tem prédio de fórum, significa que a tua cidade é sede de comarca. Maringá tem prédio de fórum, então Maringá é sede de comarca. Que comarca, que municípios compõem a comarca de Maringá? Vamos ver se eu não esqueço nenhum. Paysandu, Floresta, Maringá, depois eu tenho o distrito de Guatemi, Floriano, Água Boa e está faltando um município. Doutor Camargo. Doutor Camargo pertence a Maringá. Então, as pessoas que têm qualquer problema nestas situações, elas vão então ter que vir até a comarca. Né? Lei orgânica é uma coisa diferente, Arthur. Lei orgânica é uma coisa diferente. Né? Uma magistratura tem a lei orgânica, o município também tem a lei orgânica. A justiça, ela é estadual. Ok? Não existe justiças municipais. Ou ela é federal, da União, ou ela é estadual. Ok? Então,
Só frisando, então, no que diz respeito a procedimentos, a como as coisas são organizadas, os estados podem legislar. Fora isso, não é competência legislativa deles. Ok? O restante da informação a gente já estudou em outras aulas, né? O autor volta a falar para nós lá da aplicação imediata da lei, a gente até viu esse slide aqui, eu já trouxe esse slide, a lei processual não retroagirá, diferente da lei penal que retroage para beneficiar o réu, tudo aquilo que a gente já viu, não vamos ficar cansando vocês com essa temática novamente, ok? Visto as normas, a gente vai falar um pouco agora de poder judiciário, né? Um pouco não, falar bastante de poder judiciário, bastante de função jurisdicional. Então, antes de eu mudar, pergunto, alguém tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento? Senão, já vou falar de jurisdição para vocês. Nada, nada? Se surgir a dúvida aí, pergunte, fiquem à vontade. Informação importantíssima logo de começo é essa. Imperatividade da ordem pública, pessoal. Imperatividade, poder de império, força. Vamos ler? O comando da ordem jurídica que visa a paz social e o bem comum geralmente é aceito e obedecido pelos membros da coletividade. No entanto, como isso às vezes não ocorre, como as normas de direito são de observância imperativa, cabe ao Estado a adoção de medidas de coação para que não venha seu ordenamento transformar-se em letra morta e desacreditada. Então, muito interessante o começo, ó, o primeiro período. O comando da ordem jurídica que visa a paz e o bem comum geralmente é aceito, geralmente é obedecido pela coletividade. O que vale dizer, eu já falei mais de uma vez, né? Em regra, as pessoas são honestas. Em regra, as pessoas são cumpridoras dos seus deveres. Em regra. Agora, quando a pessoa não cumpre as regras, vem o poder de império, vem o poder do Estado. Agora, durante o intervalo das aulas, estava na sala vendo o jornal e, não me lembro, Paraná, todos os estados tiveram isso, né? A polícia terminando com essas festas, nem clandestinas eram, né? Achei muito interessante, tinha um baile do vovô, 200 senhorzinho de idade participando do baile, né? Que falta de juízo. Nada contra o baile, nada contra o idoso. Mas será que alguém não percebeu que nós estamos num estado de pandemia até agora? Professor. Pergunto a vocês. Diga, Eduardo. Não, você só fez lembrar também de um caso de um jogo de futebol em Londrina que a guarda municipal parou uma viatura dentro do gramado para não ter a partida. Sim, precisa de tudo isso. Não bastaria dizer, olha, as autoridades sanitárias falaram, gente, ficar na rua à noite não é bom. Todo mundo fica em casa, se resolvia, mas não, tem que ter toque de recolher. Mas não adianta ter o toque de recolher, tem que ter a polícia na rua, né? Acho que eu vi um videozinho, não sei a cidade, não vou falar o nome de nenhuma para não falar besteira, mas tiveram que colocar esses carros de jato d'água para poder dispersar a multidão, para acabar com o baile. Para que tudo isso? Aí o Estado, aí nessa hora alguém quebra a perna, quebra um braço, todo mundo é agressivo. Mas enfim, vamos voltar ao que interessa. O Estado coloca as regras. A maioria cumpre, mas a meia dúzia que não cumpre vai necessitar do poder de império para que o Estado faça valer a força. Infelizmente, a força é uma forma de autoafirmação do Estado, porque se o Estado não impõe, ele também fica desacreditado, vira bagunça, né? Então, não adianta botar a ordem se ninguém cumpre essa ordem. Então, esse é um problema que a gente vive, né? As pessoas não querem um Estado forte, um Estado bravo, mas se o Estado não é bravo, ninguém obedece. Aí fica uma coisa assim, é difícil de dizer, de explicar até, né? Talvez seja um assunto até mais gostoso a gente estar conversando pessoalmente, num espaço menos formal, para poder cada um expor, explanar a sua ideia. Porque se a gente vai ver que a gente quer um Estado que funcione, mas o Estado tem que funcionar para o outro. Eu quero andar na velocidade que eu quero parar meu carro onde eu quero. Infelizmente, né, o Estado é bom para o outro. Alguém queria comentar alguma coisa? Eu ia falar sobre a multa que eles estão aplicando de R$ 1.000. Tipo assim, demorou muito para aplicar essa multa. Agora,
agora tem bastante gente procurando advogado para recorrer, etc. Porque agora eles estão aplicando, mas eu fico pensando, agora que chegou num patamar de ter que fazer de novo tudo isso de lockdown, por que não aplicou antes? Porque não foi feito antes. Mas Zona aí, 7 mesmo, nossa, semana passada tava com tanta gente que não dá para passar de carro lá. Sesumar direto tá tendo esse tipo de movimento também, a galera jovem bebendo na rua, aquele monte de gente sem máscara, mais de 100 pessoas na Zona 7 semana passada. E teve um monte de polícia lá na Paranaguá, e ninguém multou, ninguém. Aí chega num patamar que não tem o que fazer. Sandora, é muito difícil, querida. Eu concordo com você, Nossa, né? Eu concordo não muito se com controla. você. Só que se a gente for, vamos tentar olhar e está dentro da temática da aula imperativa, imperatividade da ordem pública. Qualquer cenário tem lá 200 pessoas, jovens, adultos lá, 200 pessoas. Se a polícia vem e bota todo mundo para correr, a polícia é agressiva, a polícia é isso, a polícia é aquilo, né? Se não faz, a gente fica indignado que ninguém toma providência. Então é muito difícil, né? Por isso que a gente vive no Estado. E eu brinco muito, né, que o advogado ele vive desses dilemas. Agora estão correndo atrás do advogado para recorrer das multas. Pergunta, é justo recorrer dessas multas também? Mas enfim, Acho que né? as pessoas querem ganhar tempo, né? Porque, né, é óbvio que não vai dar em nada, Então, mas a pessoa não quer pagar R$ 1.000 agora e aí quer exatamente. Agora eu vou mais girar. longe. Eu vou mais longe. E se ele não tiver patrimônio? O Estado também não recebe. Então, Exatamente. às vezes, vem, o Estado multou, multou, multou. A maioria das multas são inócuas. Você pode estar indignado e me perguntar, então me dá uma solução. Se tivesse uma solução, estava na ONU, dando palestra para o mundo inteiro, resolver os problemas da humanidade. Isso é no Brasil? Não, isso é no mundo. Em todo lugar do mundo você vai ter variados problemas. Por quê? A gente quer um Estado forte, mas a gente não gosta de um Estado forte. Esse é o dilema que a sociedade humana vive, ok? Pois bem, acontece que esse Estado, mesmo sendo forte, ele vai gerar para nós o que a gente conhece como justiça pública, que é essa que a gente está acostumado aqui, né? Com o fortalecimento do Estado, com o aperfeiçoamento do verdadeiro Estado democrático de direito, Estado de Direito, a justiça privada, já acreditada por sua impotência, foi substituída pela justiça pública ou justiça oficial. Antes da gente ter o Estado organizado como ele é, existia justiça? Sempre existiu justiça, só que era a justiça da mão grande, chamada justiça privada, a tal da autotutela. Então, hoje, o que a gente quer? Isadora, você que está indignada, dá vontade de plantar a mão na orelha do pessoal que está na rua? Você pode não fazer, que você é uma mocinha, mas dá vontade de fazer isso. Mas por que eu não posso fazer? Porque não é mais minha atribuição. Minha atribuição é me indignar e pedir o auxílio do poder estatal, né? Tudo eu dependo do Estado. É aquela questão que eu tenho falado muito para vocês. Nós não somos livres. Nós fazemos aquilo que o Estado permite. Pois bem, só que o Estado não está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Estado não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, o que acontece, né? Olha lá. Justiça privada versus justiça pública, a tal da legítima defesa. Ela existe no direito penal, existe para nós aqui também. Aqui é o 188 do Código Civil, né? Não constitui ato ilícito os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Então agora eu vou trazer para vocês, acho que uns 2 artigos de lei de algo que eu já mencionei em aulas passadas. Um deles é o penhor legal, ó. Olha o que diz 1467. São credores sem garantia, credor ignorantício, independente de convenção. Então, são credores que não têm nenhuma garantia. Olha que interessante. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimento, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Vamos traduzir isso aí? Hotel ou motel, pousada, pensionato. Se por acaso você se hospeda em um hotel e não tem como pagar a conta, olha que interessante, 1469, em cada um dos casos do 1467, o credor, o dono do hotel, o gerente do hotel, o motel, o dono da pensão, poderá
tomar em garantia. Olha a palavra, tomar em garantia. Um ou mais objetos até o valor da dívida. Sabiam disso? Sabia que isso pode ser feito e é legal? Então, se a pessoa está saindo do hotel e não paga a conta, o hotel pode segurar a bagagem da pessoa. Se a pessoa está saindo do motel, não tem como pagar a conta, vocês podem reter o relógio, pode reter a moto até que a pessoa volte com o dinheiro. Parece uma coisa meio fora da casinha para os dias atuais. Vai dar imprensa, vai dar notícia, vai virar notícia com toda certeza, mas o dono do estabelecimento estará exercendo um direito que a lei lhe assegura. A lei lhe faculta isso. É como se fosse uma legítima defesa, como eu mencionei agora há pouco. Cuidado, tá? Se você tem um hotel, se você tem um pensionato, não vai sair fazendo isso que você pode ter problema. Ah, mas a lei garante. Garante, mas não pode haver excessos. O excesso, ele pode gerar algum tipo de responsabilização. E chamo atenção para esse caso aqui, ó, 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Vamos à frente. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Vamos lá? Se você está chegando lá numa propriedade sua, né, chegando na chácara no final de semana, tem pessoas instaladas lá dentro, você pode arrancar à força a pessoa de lá de dentro. Você pode juntar no braço dela e puxar para fora da sua propriedade. Pegaram a ideia? Olha só, por sua própria força, contanto que o faça logo. Não é daqui a 2 meses, tem que ser algo de imediato. Aí vem sempre aquela pergunta, professor, mas e como é que fica o MST que invadia as propriedades rurais, invadia? Está aqui. O dono da fazenda pode restituir isso por sua própria força, sem nenhum problema. Então ele podia ter capanga lá? Podia, com arma? Podia, e daí? E daí que você não tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, esses movimentos de pessoas que invadem propriedades, casas, tem muita questão política envolvida. Então o judiciário resolve, mas também tem questão política. Só que você tem que tomar cuidado, ó, com os 2 pontos, né? Os atos de defesa. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse, tá? Então, há uma limitação. Então, se por acaso a pessoa exagerar, cometer algum tipo de ilícito, algum tipo de agressão, existe a possibilidade do quê? Dela responder criminalmente pelos atos de agressão, ok? Então, eu posso proteger a minha propriedade privada? Pode, com tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Posso usar arma de fogo? Pode, só que você tem que tomar cuidado. Você responde pelos atos que você cometeu. Então, se por acaso você está protegendo a sua fazenda, a sua casa, e mata alguém, você vai responder pelo crime de homicídio. O que não quer dizer que você será condenado. Você até poderá ser absolvido por legítima defesa. Todavia, isso vai exigir o quê? Sua defesa, contratação de advogado e, é claro, o risco de uma eventual condenação. Ok? Alguma Professor, dúvida? mas Pois não? e tipo assim, se eu for ameaçar a pessoa só, não vai dar como ameaça também? Não é um crime, de certa forma? Melhora isso, Isadora, porque ameaça é crime. Do jeito que você falou, você só praticou crime. Então, mas tipo assim, você fala sobre, né, pegar uma arma, por exemplo, e tocar a pessoa da minha propriedade. Eu vou ameaçar ela, não vou? Perfeito. Você pode Já não é responder pelo crime. Você entendi. pode responder pelo crime de ameaça, sem nenhum problema. Ou melhor, até acredito que você vai responder pelo crime de ameaça. Agora, não significa que você será condenada. Porque são 2 esferas. Vamos pegar a nossa esfera. Nossa, o direito é lazarento, né? É Olha, lazarento. pelo amor de Deus. Por isso que a gente fica rico. Por isso a gente fica rico. Então, veja, de um lado eu tenho o direito civil. No direito civil,
tá tudo certo. Você colocou a pessoa para fora e você está exercendo o seu direito. Agora, na esfera penal, você cometeu o crime de ameaça. Aí você vai ter que ir perante o juiz e falar: excelência, houve uma ameaça, mas eu estava protegendo a minha propriedade, eu estava praticando um exercício regular de um direito. E aí, se você tiver boas provas, com certeza você será absolvida. Mas olha o que eu disse, se você tiver boas provas. Por isso que eu volto a dizer, não sai por aí agredindo as coisas, nós temos a justiça pública para nos proteger. É melhor uma justiça que demora, mas você não vai ter outras dores de cabeça, Isadora. Ok? Não sei se consegui esclarecer. Diga, Eduardo. Isso. Professor, mas aí nesse caso, que nem, por exemplo, o que a Isadora citou, do caso, por exemplo, do MST, que invade uma fazenda, aí o fazendeiro toca através, digamos assim, entre aspas, ameaça. Não caberia aí, talvez, uma legítima defesa da propriedade? Sim, vai enquadrar a legítima defesa da propriedade. Só que o fato de estar praticando legítima defesa não quer dizer que você não será processado. Você será processado, você terá que provar que era legítima defesa da propriedade. Pegou a ideia? Então, é válido, mas você vai responder por isso. Professor, Pois não? aí tem um caso que eu não sei, eu poderia falar que é até um agravante, porque um indivíduo tem digamos, uma propriedade rural, aí invadem essa propriedade. Ele corre o risco de responder penalmente se ele utilizar de força para retirar esse pessoal, tá? Sim. Depois, se ele recorrer à justiça para pedir a reintegração de posse, ele vai ter que despender de um recurso financeiro, Sim. vai aguentar não se sabe quanto tempo, correto? Sim. Para que a justiça mande forças para retirar esse pessoal. O senhor acha que isso não é um absurdo? Eu não tenho que achar nada, Samuel. Isso é Rousseau. Rousseau estabeleceu para nós o contrato social. Percebeu? Então, assim, se você pergunta qual é a sua opinião, minha opinião é que isso é um absurdo. Essa é a minha opinião. Contudo, nós estamos diante de um contrato social russoniano e nós estamos diante de uma justiça pública que tirou de nós o poder de nos protegermos, nos levando ao poder judiciário. Tá? Agora, é claro que existe a legítima defesa, existe o exercício regular de um direito, mas isso deve ser utilizado em último caso. Lá assim, no último, por quê? De qualquer maneira, como o Eduardo perguntou, como a Isadora perguntou, vão responder por isso. E como o Samuel colocou, vão gastar por isso. Bom, infelizmente, essa é a realidade. Né? Bem-vindos ao mundo de Matrix. É assim que a coisa funciona lá dentro. Vamos lá? Avançando mais um pouquinho. Ô, professor. Pois não, Gabriela. A justiça privada, eu posso afirmar que é a mesma coisa... Na verdade, a justiça oficial é a mesma coisa que justiça privada? Não. Justiça pública é a justiça oficial. A justiça privada, ela seria uma autotutela. Seria eu protegendo o meu próprio interesse. Seria eu colocar um 38 na cinta e sair para resolver os meus problemas. Como era no passado. Por isso que a justiça privada era o que existia lá no velho faroeste. Hoje não existe mais. Ah, tá. Então, justiça pública ou justiça oficial, né? Isto. Obrigada. Por nada. Bom, como a gente tem que levar o nosso problema para o Estado, é muito importante que esse Estado seja imparcial. Está até grifada a palavra. Ó. Uma das funções do Estado, mediante a qual este substitui os titulares dos interesses em conflito para imparcialmente buscar a pacificação dos conflitos que os envolvem com justiça. Então, aqui tem duas informações importantes. Uma está negritada. O Estado ele deverá ser imparcial ao decidir as questões. Isso é um pressuposto básico da jurisdição. Agora, eu colocar aqui no slide, escrevermos livros de que o juiz tem que ser imparcial, é garantia de que o juiz será imparcial? Não, não é garantia.
Então, o Estado vai nos dar ferramentas. Nós não vamos detalhá-las agora, nesse momento, mas o Estado nos dá a ferramenta. Ele nos dá o chamado impedimento ou suspeição. Eu vou pôr aqui a palavra aqui no chat, suspeição. Então, se nós percebermos que o juiz ele está favorecendo uma das partes, nós podemos pedir o impedimento dele ou a suspeição, que vem de suspeita. Então, aparentemente, ele está favorecendo alguém. É muito ruim quando há essa pecha sobre o magistrado, né? Trazendo um caso polêmico, a gente tem visto todos os dias nos jornais dizendo essa dúvida que pairou, né, sobre o Moro, se ele foi parcial ou não foi parcial, se o Dallagnol foi ou não foi parcial, né, se o STF colocar aqui é ou não é parcial a todo tempo. Quando há essa simples dúvida, já é ruim, ela já desacredita todo o sistema. Tá? Então, mas para ter garantia de que esse sistema ele possa ser um sistema perfeito, então nós temos as chamadas suspeições ou impedimentos que vão garantir então o afastamento do magistrado, virá um outro no seu local para poder bem julgar os processos. Por que tem que ser imparcial? Está na frase, ó, porque um juiz substitui a nossa vontade. Ele decide o nosso destino. Então, quando ele tira a minha casa, tira o meu carro, tira meu filho, ou ao contrário, me entrega um carro, me entrega uma casa, me entrega um filho, ele está substituindo a vontade de alguém. Então, por isso que o Estado tem que ser uma estrutura muito bem organizada para que possa acontecer, né? Essa jurisdição, a gente viu esse conceito anteriormente na outra aula, né? E é muito importante a gente pensar o seguinte: quando o juiz decide algo, ele está decidindo uma coisa que as pessoas tinham que ter feito racionalmente antes. Quando o Estado decide algo, ele impõe algo que as pessoas tinham que ter feito antes. Eu já contei para vocês em aulas passadas o acidente que eu sofri com o meu carro, né? Na verdade, um caminhão de concreto no povo lá de Marialva passou por cima do meu carro. Liguei pro cara e falou, ó, com todas as letras, não vou pagar. Falei, beleza, acionei o seguro e vida que segue. Depois vamos cobrar ali na justiça. Quando o juiz mandar ele pagar, né, precisava ter processado? Não precisava, ele deveria ter feito o quê? Se o motorista dele causou um acidente, qual era o normal? Era pagar o dano, né? No meu caso, eu tinha sorte que eu tinha seguro. Mas e se fosse uma pessoa que não tivesse, como aconteceu com uma árvore que caiu no final de semana aqui em Maringá, num carro de uma mocinha, coitada, acho que era um Uno branco, ela não tinha seguro. Acabou com o carro dela. Ela vai ficar sem carro, né? Até quando que isso vai acontecer? Como o Samuel falou, né? Quando que o processo acaba? Para que pressa? O Estado não tem pressa, o cidadão tem, mas o Estado não tem. Só que quando o Estado está agindo, a gente tem que pensar que a culpa não é do Estado, a culpa é do outro que não fez aquilo que ele tinha que ter feito, né? A gente estava falando aqui agora há pouco das festas. Quando a polícia foi lá e mandou fechar a festa, está somente determinando aquilo que ele tinha que ter feito antes, por sua própria vontade. Pois bem, Pois não, Samuel? Desculpa de atrapalhar. De forma alguma, é um prazer responder. Quando o senhor falou de demora, e eu citei no caso anterior, eu posso citar um exemplo que aconteceu comigo. No compulsório dos combustíveis, já fazem 20 anos. Até hoje, nada e nem informação. Samuel e colegas, se você me permitir a brincadeira, Samuel, tu é um azarado. Você foi um dos caras que caiu no azar. Pra você ter uma ideia do seu azar, eu tive um cidadão que ele não trouxe os documentos na época certa, não trouxe. Ele trouxe um dia depois que tinha acabado o prazo, nós propusemos a ação, ele ainda conseguiu receber, né? Mas não é só você não, Samuel, nós temos alguns milhões presos por conta do empréstimo compulsório, por causa de uma decisão que ainda não foi julgada e, quer saber? Nunca será julgado, porque o Estado não tem mais dinheiro para devolver. E quer saber do pior?
Bom, muitos nem sabem do que nós estamos falando aqui, mas foi um empréstimo que o governo federal fez e só o estado do Paraná e São Paulo devolveu um pouco. Os demais estados não devolveram esse dinheiro para o cidadão. Então, assim, esse é o estado. Acontece que esse estado ele precisa nos dar garantias. E olha que garantia que ele traz para nós aqui, além da imparcialidade, uma outra, ó, juiz natural, também chama, ou juiz natural e o promotor de justiça também natural. O que é o juiz natural? O juiz natural, anota aí, juiz natural é o órgão julgador investido de poder antes, investido do poder ou de poder antes do acontecimento do fato. Antes do acontecimento do fato. Então, por problema que você imaginar agora, porque você imaginar agora já tem um juiz pronto para julgar. Se, por exemplo, acabar a internet aqui agora, a gente vai processar a operadora de internet. Nós temos alguém já pronto para julgar. Né? Se a gente está assistindo aqui, alguém invade a tua casa e agora te assalta. Como de vez em quando acontece uma dessas, Deus o livre e aconteça. Quando acontece isso, a gente já sabe que tem um juiz de prontidão para julgar esse malandro. Se você mata alguém, tem um juiz agora pronto para julgar. Resumindo, qualquer situação que ocorra agora, tem um juiz pronto para nos julgar. Isso me dá tranquilidade aqui, ó, também está lá na Constituição Federal. Ó, Professor. Só um minutinho. Isso me dá tranquilidade que não haverá tribunal ou juiz de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que vale dizer, lembra da Inquisição, que montava um tribunal para punir alguém? Isso não acontece hoje. Quem tinha pedido a palavra, por favor? Fui eu. Esse Diga, caso Eduardo. seria um juiz plantonista ou não? Não, nós não estamos nem falando do plantonista. Nós estamos falando no sentido amplo. Então, para qualquer situação, nós temos um juiz apto para julgar. Esse juiz, para qualquer situação, além de estar pronto em qualquer situação, o judiciário atende 24 horas por dia. O judiciário atende 24 horas por dia. Agora sim, Eduardo, eu tenho um juiz de plantão 24 horas por dia. Eu tenho um juiz criminal, eu tenho um juiz da família, eu tenho um juiz civil, professor, mas na verdade a gente usa muito pouco essa situação. A gente usa muito mais, quando necessário, de repente, um juiz criminal. Agora, para o civil, para a nossa área, eu usei até hoje, assim, fora do horário, eu usei uma vez só uma vez, um civil, era uma liminar que nós conseguimos, era 9 horas da noite, por causa de uma colheita de soja que estava dando problema. Criminal, de vez em quando você tem uns problemas aí, mas na nossa área, Eduardo, muito pouco. Então, nós temos, o que eu estou dizendo aqui é, para qualquer fato que aconteça, eu tenho um juiz pronto para nos julgar. Qualquer fato que vocês imaginarem aí, vai ter um juiz, né? Maria da Penha, infância, adolescente, toda hora, para qualquer fato, aliás, nós temos um juiz que estará pronto a julgar os nossos processos. Isso é um contraponto ao tribunal de exceção. Não sei se respondi, Eduardo, ficou claro? Perfeito. Tá. Quando a Constituição fala do juiz natural, ele traz o contraponto daquele tribunal montado para te processar. Então vamos imaginar que eu queira você queira se divorciar agora. Você vai ser prejudicado? Não, você não vai ser prejudicado. Tem um juiz imparcial esperando para te julgar. Diga, Gabriela. Professor, você falou que o Estado vai dar a suspensão ou impedimento. O que é essa suspensão ou esse impedimento? Veja, não é suspensão, é suspeição. Está aqui no chat a palavra. Tá. Suspeição vem de suspeito. Então, esse juiz natural, ele também é um juiz imparcial. O que vale dizer, o juiz que vai me julgar não vai poder favorecer a outra parte.
Se por acaso a gente perceber que o juiz, por exemplo, né, eu entro com uma ação e descubro que o réu é filho do juiz, alguém julgaria contra o próprio filho? Ah, professor, meu pai, ok, tua família é tua família, mas na regra, a média da sociedade, as famílias se amam. As famílias se amam. Então, eu não o juiz, por mais imparcial que ele fosse, acabaria favorecendo o próprio filho. Então, por conta disso, a gente vai pedir o quê? O impedimento do juiz, para afastar esse juiz, porque eu não tenho garantia de que ele será um juiz imparcial. É nesse sentido, Gabriela. Ficou claro? Obrigada. Certo, colegas? Então, o juiz, ele haveria, né, como eu estou colocando aqui, certamente haveria um conflito de interesses entre a vontade do juiz e o do seu filho, ok? Ah, eu sou imparcial. Você pode até ser imparcial. Me lembra muito aqui a esposa de Júlio César, né? Júlio César teve um problema com a esposa, separou dela, e ele sabia que ela era uma mulher honesta, mas havia suspeita. Então, o que ele disse? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. O juiz é a mesma coisa, não basta o juiz ser honesto. A gente tem que ter a garantia de que ele é honesto. Ok? Vamos avançar um pouco então? Então, esse juiz tem que ser imparcial, esse juiz tem que ser um juiz natural, um juiz que existe antes dos fatos. A mesma coisa é o promotor de justiça, é a mesma regra. Agora, esse juiz tem que ser um cara investido, ele tem que ter poderes, tem que ter passado pelo concurso público. Então, para ser juiz no país, é necessário que ele seja bacharel em direito. Além de bacharel em direito, ele tem que ter 3 anos da prática profissional. Ele pode ter sido, então, advogado, delegado, cartorário. Tem que ter 3 anos de vivência jurídica. Perfeito? Bom, além disso, então, ele vai prestar um concurso público em que ele vai ser aprovado. E depois de ser aprovado, olha que interessante, artigo 95 da Constituição Federal, os juízes gozam das seguintes garantias. Então, para que esse juiz seja imparcial, o Estado dá a ele algumas garantias. Por exemplo, a primeira delas é a vitaliciedade, que no primeiro grau só é adquirida após 2 anos de exercício do cargo. Então, depois de 2 anos que o juiz passou no concurso, está trabalhando, foi investido, ele terá, então, vitaliciedade. O que é isso? Ele será juiz por toda a vida. Gente, ficou mudo só para mim? Eu acho que ele caiu. Ele deve ter caído, ele tinha falado que a internet estava ruim. Caiu. Alô, tá me ouvindo? Alô? Agora sim. Voltei. Houve uma queda aqui de energia aqui, mas voltamos. Então, vamos lá. Eu dizia o quê? Eu dizia sobre a vitaliciedade. Então, o juiz, ele será juiz enquanto ele tiver vida, né? Depois, para todo sempre, ele será juiz. Claro que até quando ele completa 70 anos de idade, aí ele tem a aposentadoria compulsória, aí ele deixa de ser juiz, perfeito? De qualquer maneira, enquanto ele não se aposenta compulsoriamente, enquanto ele for vivo, ele então será juiz. Além da vitaliciedade, o Estado também dá a ele uma segunda garantia, que é a inamovibilidade. Não sei se está aparecendo para vocês já. É a inamovibilidade, que é a garantia de que o juiz não será removido. O Estado, né, as pessoas, não poderão trocá-lo de comarca, não poderão trocar de vara. Então, eu sou juiz da 3ª Vara Criminal de Maringá, eu posso processar
quem, eu posso condenar quem eu quiser, qualquer pessoa, porque eu tenho a segurança, eu tenho a tranquilidade que o Estado não vai me tirar a minha condição de local de trabalho. Então, eu posso condenar o prefeito, o governador, nada de mal vai acontecer comigo. Ah, professor, mas trocar de lugar é ruim? Claro que é ruim. Trocar a escola dos filhos, né? De repente você vai ter que morar longe, enfim, algumas cidades não são tão bacanas de se morar quanto outras. Então é uma ótima garantia que o Estado dá para a figura do juiz. E uma terceira garantia, que é dado ao magistrado e também ao Ministério Público, né, é a irredutibilidade de subsídios ou vencimentos. O que vale dizer, o salário não vai diminuir. Ele já tem um salário de um valor interessante e não haverá redução. Né? Não vou nem falar dos auxílios, que aí é um outro problema, ao qual, né, me dói o coração, não posso deixar de falar, não me aguento. Se lá diz lá que o valor é 35 mil, para mim um centavo a mais está fora do teto constitucional. Né? Então, mas enfim, não sei o que faço as leis, aí coloco um monte de benefício, e o benefício não entra no cômputo, mas é uma loucura. Mas bem-vindos ao Brasil, né? Vocês estão acostumados com a Suíça, mas aqui no Brasil é assim que funciona. Eduardo, por favor. Professor, tem mais uma dessas garantias, só que essa é garantida a todos os funcionários públicos, que se um funcionário público, pode ser juiz, procurador do município, etc., disputar um cargo eletivo, é um cargo político, sendo sincero, e ele for eleito, ele tem o direito de optar pelo maior salário. Não, tem um melhor que esse ainda. Ele pode se candidatar e continuar recebendo durante a campanha. É algumas coisas que só na Suíça acontece muito, aqui no Brasil a gente quase não vê acontecendo. Mas enfim, né? Então, retomando a minha linha de raciocínio, então o juiz tem que ser uma pessoa imparcial, tem que ser um juiz natural, e para que tudo isso flua, ele tem tem as suas garantias, vitaliciedade. Caiu, gente? Acho que sim. Caiu. Apenas E acho que não, encerrar a aula. gente, eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês. Alô? Mas tá travando bastante, tipo assim, fica mudo total. Vocês estão me ouvindo? Tamo, agora Voltou de tamo. novo? Desliguei minha câmera aqui porque deu uma falhada aqui. Vamos lá? Improrrogabilidade. Anota isso porque é uma ideia bastante confusa essa. Nenhum poder poderá retirar do judiciário, nenhum poder poderá retirar do judiciário prerrogativa de julgar. Nenhum Estado poderá retirar do... Nenhum poder poderá retirar o poder de julgar. Então, só o judiciário julga. Ninguém tira isso dele, ok? É o que a gente chama de improrrogabilidade. Eu não sei por que deram essa palavra, acho ela muito feia, acho que ela não explica nada, ela mais confunde do que qualquer coisa. Então, grava assim. Ninguém tira do judiciário esse poder, ok? De outro lado, se ninguém tira do judiciário o poder de julgar, se ninguém tira do judiciário o poder de julgar, o judiciário também não pode passar para ninguém esse direito. Tá lá? Que agora é indeclinabilidade. Ninguém pode tirar do juiz, ou melhor, o juiz não pode deixar de julgar. O juiz não pode passar, o juiz não pode declinar desse direito. Caiu de novo.
direito. Alô? Professor, não deu para escutar nada que você falou. Começou numa integridade Eita, ali e acabou. tá difícil. Então vamos tentar mais uma vez. Então, nenhum poder tira do Estado, nenhum poder tira da jurisdição a condição julgadora, e o juiz não pode delegar, não pode passar para ninguém o poder de julgar. Ficou claro aí, pessoal, entre idas e vindas? Sim ou não? Repete para mim então, Isadora, vamos ver se ficou mesmo. Explica para mim isso aí. Liga o microfone que é mais fácil de eu ouvi-la. Tá escutando? Agora sim. Bom, nenhum poder poderá retirar do juiz a prerrogativa de julgar e o juiz não Perfeito. pode. Ah, só isso. Eu Não, anotei aí tá também a certo, outra que você continua. falou. O juiz também não pode passar esse poder para outra pessoa. Perfeito. A ideia é essa. Então, a improrrogabilidade e a indeclinabilidade são questões que se contrapõem, né? Uma contrapõe a outra, mas garante esse poder de julgar na mão do magistrado. Ok? Avançando. A indelegabilidade é a mesma situação, é a mesma coisa, delegar, passar esse poder a outro. Ok? Aderência ao território. O que é aderência ao território? Nós estamos presos ao nosso território. Vamos lá? Juiz de Maringá. Ele é juiz dentro da comarca. Se saiu de Maringá, ele não tem mais poder algum. Se ele vai até Sarandi, ele continua sendo juiz, mas ele não tem poder de tomar decisões naquela comarca. Ele só é juiz na sua esfera de poder. Ele aderiu àquele território. O juiz do juizado especial civil pode mandar prender alguém? Não, porque não é criminal. Então é cada um dentro do seu próprio território, dentro da sua própria esfera de poder. Ok? Então a gente chama isso de aderência ao território. Fica ali vinculado àquele espaço, vinculado àquele pedaço. Ok? Unidade. A gente separa a jurisdição em diversos órgãos, mas é uma divisão meramente pedagógica. Na prática, a jurisdição ela é uma única unidade em todo o país. Em outras palavras, eu não tenho como me esconder do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode me buscar no Amazonas, no Tocantins. Então, dentro do país, a jurisdição vai me achar. Não tem como me esconder, ok? E fora do país? Fora do país também, só que fora do país eu dependo da conivência do outro estado, né, do outro país. Se eu mando prender alguém no Brasil, ele foge para a França, eu só consigo prendê-lo na França se a França, sim, o permitir. E a recíproca é verdadeira. No Brasil teve um caso antigo, clássico, né, o Ronald Biggs, o ladrão, né, cometeu o maior assalto ao trem pagador na Inglaterra, viveu no Brasil com toda tranquilidade, morreu. No finalzinho da vida, ele aceitou voltar para a Inglaterra. Olha o que eu estou dizendo, ele aceitou voltar para a Inglaterra. Né, porque o Brasil não entregou um criminoso inglês que viveu e teve família aqui no nosso país, ok? Então depende do outro estado, ok? Para fechar, pessoal, é uma questão bastante simples também. Nós temos dois tipos de jurisdição. Uma, que é que vocês estão acostumados, que vocês acreditam nela, que é a jurisdição contenciosa, que é aquela em que tem briga, aquela em que tem discussão, aquela em que tem autor e réu. Fazendo um contraponto, do outro lado, em azul, eu tenho a jurisdição voluntária. Anota assim, ó, sem conflitos. Na jurisdição voluntária, eu não tenho conflito. Olha a palavra, voluntária. Depende da vontade, da voluntas agendi, da vontade de agir.
Vou dar um exemplo. Divórcio consensual. O casal se senta, decide quem fica com os bens, né? É uma casa, é um carro, eu fico com o carro, você fica com a casa, os filhos, quem vai ficar com a guarda, que mais? Pensão alimentícia, voluntário, vontade. Senta, faz um acordo e manda para o juiz, olha que interessante, homologar. Na jurisdição voluntária, o juiz homologa a decisão das partes. Então, as partes decidem e o juiz homologa. A jurisdição voluntária, ela é mais uma... como é que eu vou dizer? Uma atividade administrativa do Estado, do que poder judiciário propriamente dito. Existe já dou a palavra, Eduardo. Existe no Código de Processo Civil uma parte que é só de jurisdição voluntária, que vocês vão estudar lá no 5º semestre. Diga, Eduardo. Professor, eu lembro que no Juizado Especial Civil, quando eu processei uma pessoa, houve essa possibilidade do acordo. Seria essa jurisdição voluntária o Juizado Especial Civil? Não. Ali era uma possibilidade de acordo que é dada em qualquer processo. A jurisdição voluntária, ela já nasce como voluntária. Ela já nasce nessa condição. Eu posso entrar com um processo litigioso, brigando com a minha esposa, e lá no meio do processo fazer um acordo, e aí, mas não tira a natureza. Quando a gente fala de jurisdição voluntária, é aquela que já nasce nessas condições. Ela tem todo um procedimento próprio. Mais um exemplo é o inventário, onde todo mundo é adulto, né, todos maiores e capazes. Eles decidem o que vão fazer com os bens, o que vai ficar para cada um. Faz uma petição informando isso para o juiz, e o juiz homologa a partilha. Hoje pode até ser feito em cartórios. Então, isso é uma jurisdição voluntária. A tua foi diferente, Eduardo. A tua foi uma jurisdição contenciosa, em que houve um acordo no meio do processo. Isso é natural em qualquer jurisdição. Ok? Bom, meus queridos, o que eu tinha preparado para hoje era isso aí, né? Desculpem as quedas aí de sinal, ok? Mas foi a internet que não colaborou muito hoje. No mais, abro para perguntas que alguém tiver aí. Quem não tiver pergunta, já deixo ir descansar, nada de aglomeração. Alguma dúvida?